Olá para você que está na TRT-FM 104.3 ou aqui no nosso canal do YouTube. Jorge de Lyon está comigo hoje. A gente vai falar sobre arquitetura e também construções sustentáveis. Jorge, primeiro, bom dia para você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia para você também. Muito obrigado também pela oportunidade de vir aqui falar um pouco mais. A gente trazer esses conceitos, né, de arquitetura para que a gente possa discutir e debater isso, né, dentro do tecido urbano. Já que é uma coisa tão necessária hoje em dia, né? Que eu penso muito no bem-estar das pessoas. Por falar em bem-estar das pessoas, Mato Grosso está tendo uma evolução gigantesca, tanto no agro como no turismo também. Como é que a gente vai começar ou continuar a arquitetura de Mato Grosso, preservando tudo que a gente precisa preservar aqui? Essa é uma pergunta bem interessante, porque Mato Grosso está sendo uma ponta de lança de fluxos imigratórios dentro do Brasil. A gente tem a previsão aqui de que aconteça dentro de 30 ou até 40 anos, né, um fluxo migratório de praticamente 3 a 4 milhões de pessoas vindo para o estado. Então a gente tem que pensar nisso muito bem, para que, como o estado que tem uma história muito rica, né, nós temos uma história, além de uma história natural, uma história arquitetônica muito rica e cultural também, a gente tem que pensar como que vamos planejar esse fluxo, para que a gente não chegue ao desastre que acontece em outras cidades, em outros fluxos imigratórios que tiveram, né? Criou-se diferentes problemas que a gente vê por aí, né? São as questões das favelas, né? Que são moradias de forma precárias, que aconteceram justamente por conta dos outros fluxos. Em São Paulo também a gente tem exemplos de diversos tipos de abairramentos, né? Que foram feitos de forma espontânea e criam diversos tipos de infraestrutura que não são adequadas, né? Que são as favelas, novamente, que a gente agora está tendo que urbanizar elas, né? E resolver o problema. Então você vê, um problema de habitação gera um problema de violência, que gera um problema de tráfego e gera um problema de tudo. Tráfego que eu digo é de automóveis, etc. Então a gente tem que pensar nisso para que a gente não chegue ao desastre. Acho que o principal ponto da arquitetura é esse, planejar para a gente não chegar ao desastre. Quando a gente fala do urbanismo, Cuiabá tem crescido, mas Cuiabá tem, por exemplo, o centro histórico, tem ruas pequenas para tantos carros que a gente já tem hoje. Como é que a arquitetura pensa isso para o futuro? Então, é muito importante a gente se espelhar em outros países e ser aberto para novas ideias. Sempre pensar nisso, porque a gente tem que ver as experiências. Apesar de ter um passado rico, né, a gente tem que ver como que isso vai se comportar na nossa realidade presente. A gente pode usar como exemplo algumas cidades europeias, né, que fazem dos centros históricos que acontecem, né, apesar deles serem também centralizados, né, e cercados por outras construções mais modernas, né, espaços não somente de passagem ou espaços históricos de observação ou apenas turismo, mas de diversos tipos de uso, habitação, comércio, etc. Tudo isso é importante, porque geralmente os centros históricos eles estão localizados no centro da cidade, né? Querendo ou não, é a região mais nobre ou a região que tem mais infraestrutura. Então a gente tem que aproveitar desses espaços para que a gente possa, né, novamente utilizar esses espaços e eles não ficarem somente contemplativos, né? Então eu acho isso muito importante. Sobre a questão novamente voltando à questão do fluxo urbano que a gente tem diversos parceiros comerciais, né, que são as grandes construtoras, que lançam os condomínios ou que fazem, né, as grandes edificações. Todas elas também estão resolvendo esse problema atualmente. Estão vindo novas ideias, né, para que a gente possa, de novo, criar isso e resolver isso da melhor forma possível. Pensar muito no bem-estar hoje em dia é importante, né? Não somente morar, mas viver, acho que é muito mais importante. Jorge de Lyon é o nosso convidado nesta quarta-feira. Jorge, você além de um profissional qualificado, é um grande entusiasta das construções sustentáveis. Explica um pouquinho para o ouvinte o que é construção sustentável. Construção sustentável, de fato, é uma construção que ela é auto-independente, né? O que acontece? A gente não pode pensar que a arquitetura dependa de manutenções ou dependa basicamente de materiais que a gente chama de estrangeiros, né? Quando a gente fala materiais estrangeiros, a gente fala soluções que não são feitas para cá. Eu não posso, aqui no Mato Grosso, na nossa realidade, fazer uma cúpula de vidro, porque eu vou criar um forno dentro de casa. Então, eu tenho que realmente pensar nos materiais que eu tenho disponíveis aqui dentro do estado, que são inúmeros, e isso é o mais legal. A gente tem madeira, a gente tem a parte também de alguns artesãos que fazem ainda a parte de
Adobe, etc, né? Mas dá pra gente aplicar isso em condomínios, etc. E muito também a parte de projeto. Porque o que acontece? A solução, ela não vem... O projeto final, ou seja, a casa entregue, a casa pronta, a pessoa morando dentro, ele é um processo. Ele não é um resultado somente de um desenho ou alguma coisa nesse sentido. Então, se o processo é polido, ele vai se tornar uma arquitetura sustentável. Quando a gente diz isso aqui dentro do estado, a gente tem que pensar sempre nos termos climáticos. Porque aqui a gente tem os extremos, né? A gente tem a questão a época de calor aqui, né? Basicamente, chega a 43 graus às vezes, né? E às vezes pega frio aqui de 2 graus, já peguei 2 graus de chapada, já teve diversos tipos de coisa. Então a gente tem que pensar nessas adaptações. O que a gente pode fazer quanto a isso de arquitetura sustentável é trazer essa aplicabilidade de materiais. Exemplo, de algumas casas que eu tenho feito. A gente pode fazer muito uso de madeira aqui dentro do estado, que ela sendo certificada, né? Aliás, acho que nem existe mais madeira que não é certificada, né? Hoje em dia o controle é muito amplo sobre isso. Você consegue fazer isso. E além disso, você movimenta uma economia que está voltada não somente para as grandes construtoras têm isso, né? Mas também os pequenos artesãos que estão ali. Porque o cara que vai fazer a janela colonial, ele vai fazer a janela colonial para combinar com aquela casa que na verdade está usando-se madeira, né? Porque a identidade é muito importante. E essa sustentabilidade a gente tem que pensar em termos arquitetônicos também. Ou seja, há soluções que vão levar a isso para que a gente tenha diminua a dependência de, vamos supor, ar-condicionado, vamos supor também, a própria energia elétrica, né, que hoje em dia que são com a aplicabilidade das placas solares, são soluções simples que a gente tem que absorver e colocar. Por conta dessa amplitude térmica dentro do estado que a gente tem, né? Então é muito importante a gente pensar nesses materiais que a gente vai utilizar. A alvenaria, o tijolinho, a própria madeira, como eu já disse, os tipos de telhado, né? E fugir dessas soluções que são essas casas padrões que a gente olha. São quadradas, iguais, etc. Todas elas geram uma hiperdependência de manutenção e tudo mais. É porque quando a gente vê, ela entrega ali no primeiro dia, tá tudo ótimo. Mas passa-se 2 anos, 1 ano, isso não é sustentável. Aí, se eu tiver que recomprar tudo, para que eu construir? A gente tem que pensar também nessa meia-vida da obra, né? São a boa arquitetura, as boas construções, elas não ficam mudando constantemente com o tempo. Elas se mantêm, porque a solução, a ideia é importante. Então, uma realidade que a gente observa principalmente nos condomínios onde eu atuo, é justamente isso, da gente ter casas que são miméticas, são padrões, e aí você passa nas ruas ali dentro e são a mesma coisa, e você tem, depois de um tempo, uma manutenção muito grande sobre ela. E isso não é muito legal, não. Pelo menos eu não acho. Agora, Jorge, a gente fala dessa construção sustentável, isso é disponível, isso é para todo mundo? Quem está lá no bairro, a gente falou muito de condomínio, mas quem está no bairro, quem está construindo a sua casa, quem já tem uma casa, pode também partir para essa modalidade? Isso, a gente não pode... Primeira coisa, de novo, anular essa ideia de que algo sustentável é excludente, né? A gente, obviamente, vai ter diferentes tipos de programas internos que a gente fala, né? Que são que é as demandas dos clientes, né? Mas ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Que é o que nossos avós, etc., faziam, que é, vamos supor, em casas, vamos supor, uma condição de projeto um pouco inferior, ou seja, um orçamento para a gente fazer essa execução um pouco inferior, que são as autoconstruções. Você ter a preservação do próprio quintal, você utilizar desses materiais, como eu disse, que são disponíveis, né? Eu posso comprar madeira em qualquer lugar, tijolo em qualquer lugar, mas a ideia, o projeto é importante, né? Porque senão eu vou de novo reproduzir. Se você perceber muito bem, os materiais eles não mudam muito, né? A gente tem uso, de novo, da madeira, do vidro, da cobertura, da própria placa solar, que diminui nossa dependência, das árvores, que é o paisagismo, que a gente usa nos condomínios também. Só que a gente tem que fazer isso dentro do projeto, porque é isso que eu expliquei. A arquitetura, ela é um processo, ela não é um resultado. Se o processo é polido, ele vai ser sustentável. Agora, Jorge, a gente voltando a falar do aspecto Mato Grosso em questão de investimento. Você que anda pelo interior do estado, tem acompanhado o desenvolvimento de diversas regiões, pode dar dicas de onde a pessoa que está nos ouvindo agora pode investir na questão imobiliária? Em todo o estado.
Eu gosto de falar que o Mato Grosso é a nova Califórnia, porque o que acontece? Por uma questão de dinheiro mesmo, de PIB, produção interna. A gente tem um PIB aqui que está batendo 280 bilhões, né? Por uma população somente de quase 4 milhões de habitantes, 3,5, né? Então, com esse fluxo migratório que a gente vai receber nesses próximos anos, todas as cidades, praticamente, do interior e até Cuiabá, né? A Baixada Cuiabana, a gente divide o estado em dois praticamente, né? A Baixada e a parte norte. Todas elas vão sofrer adensamento. Elas vão ter demandas de serviço, demandas de habitação, e é por isso que é importante a gente trazer essas soluções, né? Para que essa arquitetura nova que venha a ser construída seja planejada e, de novo, evite o desastre que aconteceu em outros lugares que não teve tanto planejamento, para que daí a gente não tenha os mesmos tipos de problemas. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade não é somente uma questão ambiental. A gente tem que pensar também numa questão tanto de recursos quanto de vida, né, de futuro, né, enquanto projeto de nação, de país. Tá ótimo. Para quase chegar no final do nosso bate-papo, que dica você daria como profissional para as pessoas construírem e preservarem a sua cidade, cidades verdes, cidades sustentáveis, cidades modernas e ao mesmo tempo alinhada com a cultura local? A primeira coisa é procurar um bom arquiteto. É super fácil, qualquer pessoa tem capacidade disso, né? E, de novo, o que a gente mais tem que fazer é apostar nas ideias que já dão certo em outros lugares, ou seja, absorver isso, e não ter medo de arriscar e fazer as coisas como elas devem ser feitas, né? A gente não pode ter medo de criar cada casa com cada identidade. Cada cidade tem seu clima, então a gente tem que criar casas específicas para aquela região. Essa é a função do arquiteto. Então, essa é a dica que eu digo para você. É procurar um bom arquiteto e, de novo, apostar nas ideias que dão certo, né? De novo, se lançar num precipício. São coisas que já são testadas milhares de vezes, né? Em outros lugares aqui também. Então, a gente tem que só realmente fugir um pouquinho desse padrão, entendeu? Mas nada fora da caixa, nada também absurdo, né? Até porque a gente tem que pensar na aplicabilidade e na reprodutibilidade disso, né? Como é que a gente vai fazer isso em todo o estado, né? Como que a gente vai fazer os grandes edifícios funcionarem? Como que a gente vai fazer os condomínios conversarem com a cidade? Como que a gente vai fazer o tecido urbano dessas cidades, de novo, serem sustentáveis, né? Não somente serem executados depois de exigirem uma manutenção constante. Então a gente tem que pensar nisso. É a função nossa, evitar o desastre. Jorge, e para o pessoal acompanhar mais o seu trabalho, até para ter exemplo dessas construções que você falou, você tem redes sociais para deixar aí pro pessoal? Tenho. A primeira coisa é só pesquisar meu nome no Google. Jorge De Leon já vai aparecer, né? E essas são as redes sociais comuns, @Instagram, Jorge De Leon. Não uso tanto o Instagram, mas vou começar a usar mais. Mas pode me procurar em qualquer rede social, se eu jogar meu nome na internet, ele já aparece em primeiro lugar lá. Tá ok, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigado também você pela oportunidade, foi um prazer falar sobre todas essas questões. Acho que é um debate que a gente tem que trazer todos os dias, afinal todo mundo mora em casa, né, ou apartamento, todo mundo mora em algum espaço. Então faz parte da nossa vida falar sobre arquitetura, a gente falar sobre arquitetura todo o tempo. Só que a gente não tem consciência às vezes disso. Por isso que surgem às vezes alguns profissionais, né? Tá ótimo, bate-papo legal aqui com Jorge De Leon. Você pode conferir se chegou no finalzinho no YouTube, @TRTFM 104.3. E quarta-feira que vem, mais um bate-papo aqui no Lounge TRT. Até lá!